Muito bem, nós vamos começar um curso, alguns já fizeram, outros não, mas é muito importante para mim esse curso, desde quando o Senhor me deu essa oportunidade de começar a falar sobre esse assunto, tem sido algo que tem, assim, encorajado o meu coração a ser um discípulo melhor de Jesus. O grande desafio de ser um discípulo de Jesus não é ter conhecimento sobre Jesus, não é ter tempo de igreja, mas é ser parecido com Jesus. É ter na sua vida as evidências de Cristo. E não só ser parecido com Ele, ter na sua vida as evidências de Cristo, mas, sobretudo, evidenciá-las aos outros. Mostrar isso para os outros. Não há sentido de ser cristão se não for para o outro. Jesus te salvou por causa não só da sua vida, mas por causa das pessoas que estão ao nosso redor, ao seu redor. Então, quando a gente fala de compartilhar vida, e o tema dessa classe é Vida na Vida, é compartilhar o que Cristo é para mim, as evidências do Cristo que vive em mim na vida de uma outra pessoa. Não é a minha vida. Porque se eu compartilhar a minha vida, eu vou compartilhar o quê? Meus defeitos. Você já ouviu aquela frase? Começa a conviver com uma pessoa, lambe o mesmo, como é que é? Lambe junto o sal no mesmo coxo. Já ouviu essa expressão ou não? Que significa você ficar muito tempo com alguém que você vai perceber os defeitos dela. Quando a gente compartilha a nossa natureza humana, nós vamos revelar quem nós somos. As nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas mazelas. Agora, mesmo tendo defeitos, mazelas e fraquezas, quando nós evidenciamos a Cristo, nós colocamos de lado quem nós somos e mostramos aquele que é perfeito, esse Cristo que nos ajuda exatamente nos nossos defeitos, nas nossas fraquezas, nas nossas mazelas. E o grande desafio da igreja é compartilhar a vida de Cristo na vida dela. O grande desafio do cristão é compartilhar a vida de Cristo na vida dele com a vida de outras pessoas. Então não há sentido você ser cristão só para você. Seria uma obra muito egoísta e muito pequena o que Jesus teria feito na cruz. O objetivo de Jesus é muito maior, é macro, muito maior do que a gente possa imaginar. Tudo bem? Vai ser completamente diferente do que o pastor Silas faz. Eu estou aqui hoje porque ele não está, então a gente vai fazer uma avaliação. Se a gente continua 5 aulas aqui, ele está disposto, ou se de semana que vem a gente vai lá para a turma menor, tá bom? Vocês é que vão me dar o feedback no final, ok? Então é uma aula interativa e eu vou precisar que vocês me ajudem bastante, porque nós vamos construir algumas coisas juntos para a gente poder memorizar alguns conceitos que eu acredito serem bastante importantes, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você ouve ou lê esta palavra aqui, ó, discipulado, eu quero que você me ajude dizendo uma palavra que vem à sua mente. Não precisa dizer muitas. Quando você vê a palavra discipulado, qual é a primeira ideia que vem na sua mente? Vamos lá, me ajudem. Seguidor. Seguidor. Aprendizado. Ok? Caminhar junto. O que mais? Sabedoria. Vamos lá, vamos pegar pelo menos umas 10. Tem bastante gente aqui. Comunhão. Discipulado, comunhão. Não tem o que está certo ou o que está errado. Eu só vou colocar o que vocês vão falando. O que mais? Quando você ouve a palavra discipulado, o que vem na sua mente? Cuidado. Alguém falou cuidado? Tá, cuidado. O que mais? Ensinar. Espera aí que falaram 2, eu vou pegar outra também. Muito bem. Oi? Aluno.
Doutrina. Muito bom. Tá. Sim, está melhor? Mais uma? Alguém quer falar? Olha, se você está com vontade de falar. Só mais uma, hein? Obediência e modelo. Pronto, peguei aí. Pode. Pois eu vou arrumando aí. Obediência e vou colocar aqui do lado. Pode deixar mais para trás aqui, não tem problema. Modelo. Bom, então na cabeça de vocês, quando vocês ouvem a palavra discipulado, existe um conceito que vocês me ajudaram a construir. Discipulado, cabeça dessa turma que está aqui nessa classe é seguidor, ter seguidor, é um processo de aprendizado, de caminhar juntos, de exercer sabedoria, comunhão, cuidado, ensino. Precisa ter um aluno, precisa ensinar uma doutrina para esse aluno, precisa exercer obediência e a gente precisa ser modelo. Na cabeça de vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palavras que descrevem o que é discipulado. Tá bom. São palavras importantes, são palavras que nos ajudam bastante nessa direção. E o grande desafio do discipulado é a gente criar seguidores para Jesus, que aprendam a caminhar junto, em sabedoria e comunhão, cuidando um do outro através do ensino, focando no seu aluno a doutrina da obediência através do modelo. Tá bom ou não? Serviu ou não? Pode ser? Agora, quando a gente fala de discipulado, a gente tem que entender o discipulado é para o outro. E aonde começa o discipulado? Na Bíblia, existe um ambiente onde o discipulado começa, que não é na igreja. Vocês lembram onde começa o discipulado na Bíblia? Qualquer lugar? Tá. Mais alguém? Nas casas. Discipulado na Bíblia começa na casa, dentro da família, dentro da tenda, do bet, que é a palavra no hebraico para descrever casa e a organização familiar. Muito bem. A casa é o nosso grande desafio. A família é um grande desafio, não é? É difícil você exercer o seu cristianismo muitas vezes dentro de casa. Porque é dentro de casa que a gente mostra. Não vou dizer que aqui a gente vai mostrar garras, porque a gente é tudo ovelha. Algumas aqui estão com carrapicho, precisam ser tosquiadas, mas a gente é ovelha. Então, mas é em casa que os carrapichos aparecem. Sabe o que é carrapicho? Né? Então, é em casa. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dentro de casa, na vida do casamento, na vida dos filhos, é fácil ser um seguidor de Jesus? Alguém que tem demonstrado e tentado aprender sobre Jesus. É fácil caminhar junto com as pessoas de casa, mas é caminhar junto mesmo. É fácil exercer sabedoria, comunhão, cuidado, ensino. Os pais, os maridos, as esposas, os irmãos, os parentes, eles têm esse foco do aluno, do ensino, esse ambiente ensinável, porque onde o aluno está é um ambiente de aprendizado, né? É fácil viver a doutrina, a obediência, mas assim, foi a cereja do bolo a última palavra. Isso aqui, ó. É fácil ser modelo. Eu já ouvi na minha casa, uma casa desestruturada, muitas vezes o seguinte: faço o que eu mando. Quando você diz isso, você se abstém de ser modelo. Você não quer ser modelo, você só quer ser aquele que manda. E daí, é fácil fazer isso em casa? O que vocês acham? Não? É difícil? É um grande desafio? Tá. Tudo bem, já que vocês concordam que dentro de casa não é fácil. O conceito que vocês colocaram sobre discipulado. Então, nós podemos dizer que se em casa nós temos dificuldade, vamos dizer que o discipulado dentro da família está fraco. Está que nem a galinha da Angola. Meu pai falava isso. Meu pai falava que a galinha da Angola, ela andava atrás da gente e ela só falava uma coisa: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Seu Renato. Muito bem. E fora da casa, é fácil ser um seguidor de Jesus, exercer tudo isso aqui no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos interpessoais fora do ambiente da família, nesse mundo
tão difícil com os nossos amigos íntimos. Se você olhasse para aqui, você também diria que está... Como é que está isso? Também está difícil. A Raquel disse que está difícil. Vocês concordam com a Raquel ou não? Então, veja bem, é difícil exercer discipulado dentro de casa, mas também é difícil exercer discipulado fora de casa. Ou seja, o nosso conceito e a nossa prática de vida na vida está fraca em casa e está fraca fora de casa. No nosso conceito aqui, essas palavras. E na igreja? Na vida do nosso irmão, da pessoa que senta no banco ao lado, das famílias que compartilham as mesmas crises que a gente. Na era em que a igreja se tornou, muitas vezes, um balcão de prestação de serviço, onde as pessoas vêm, consomem e voltam. É fácil? Quantos discípulos e discipuladores, não precisa levantar a mão, tem aqui? Quantas pessoas nós estamos discipulando? Aqueles que estão há 10 anos na igreja, discipularam quantas pessoas nos últimos 10 anos? Mas não é isso. Os que estão há tempos na igreja, quando foi a última vez que você foi discipulado por alguém? Alguém que decidiu caminhar junto, ter comunhão, cuidado, que decidiu ser modelo de Cristo na sua vida. Então, é fácil exercer discipulado na igreja? Ou é difícil? O que vocês acham? Difícil. Misericórdia. Está difícil em casa, está difícil lá fora de casa, e está difícil na igreja. E isto aqui que vocês dizem está na mente de vocês, mas não está nas atitudes, nas ações. E o que Jesus disse é que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado a quê? A uma casa que foi construída sobre a areia. Veio a chuva, veio os ventos, veio a tempestade, e essa casa não ficou em pé. Ela caiu, porque ela não tinha base. Então, nós podemos dizer que grande parte das nossas quedas e dos nossos tombos dentro da família, no mundo e na igreja, está porque nós conhecemos muito sobre a palavra, mas nós não fazemos o quê? Não praticamos. Não praticamos. Então, uma igreja que é cheia de conteúdo, mas é fraca na prática, é uma igreja extremamente frágil. Fé sem ação. As crises dos pais, hoje de manhã, lá em casa é assim, gente. Na casa do pastor não é diferente da sua. Com uma filha pequenininha que está saindo da primeira infância, já está entrando ali nos 7 anos. Um pré-adolescente que está assim, fervendo por dentro. O Arthur, ele é que nem aquela música do Roberto Carlos. Pode vir quente que eu estou fervendo. E um adolescente que está mais assim, na era das mentalizações. Hoje de manhã o Arthur acordou, a gente foi dar uma palavra para ele, ele já reagiu, né? O Adão reagiu com a Eva, que é a mãe dele, né? Porque eu estava fora, eu estava fazendo outra coisa. E aí, quando ele terminou lá, aquela situação tensa, eu disse assim para ele, eu não estou criando filhos para desonra, Arthur, eu quero criar filhos para a honra. Me ajude. Dentro de casa que começa a criar filhos para a honra e não para a desonra. Aí ele ficou assim, então, amansou. E as crises familiares, as dificuldades entre pais e filhos estão porque muitas vezes os pais não fazem dos seus filhos os seus discípulos. A crise no casamento muitas vezes está porque o marido não faz da sua mulher e a mulher não faz do seu marido o seu discípulo, porque também um é discípulo do outro. Muito bem, vamos caminhar.
Vou falar outra palavra, vocês vão me ajudar a construir um conceito. Então, acho que no discipulado, que nota será que a gente tirou, hein? Vamos para outra palavra. Igreja. Cuidado agora, hein, gente? Cuidado, pensa bem para falar. Igreja. Quando você pensa na palavra igreja, qual é a ideia que vem à sua mente? Uma palavra só, hein? Eu vou censurar também, tá? Tô brincando. Comunhão também? Comunhão. Corpo. O que mais? Eu. O que mais? Família. Palavra. Alicerce. Diaconia. Espera aí só um pouquinho agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Vamos fazer 10 dessa aqui. O que mais? Fala das qualidades que vem na sua mente. Essa palavra é difícil, agora eu quero ver escrever aqui. Jesus. Interiorização. Interiorização. O que mais? Congregar. Muito bom. Congregar. Testemunho. Acho que deu. Deixa eu ver se deu 10. Onze, deu, tá bom. Muito bom. Agora, vamos falar dos defeitos. Calma, fique calmo. Quando vem na sua mente a igreja, o que tem dentro da igreja? Falta de relacionamento. Acabamos de falar de comunhão? Mas tá bom, então vamos colocar aqui. Falta de comunhão. Tá, o que mais? Oi? Confusão, mas não aqui. Aqui não tem não, presbítero. Oi? Incompreensão. Compreensão, partidarismo. Será? Fofoca? Na igreja? Nessa aqui? No final eu te conto o que uma irmã falou para mim ali atrás, tá? Gente, vocês estão esquecendo uma palavra. Olha, essa igreja está esquecendo de uma palavra que eu estou chocado. Isso. Tá, nós colocamos aqui palavra, doutrina. Nós estamos falando agora das nossas dificuldades. Desânimo. Falta de amor. Vou dar uma chance só. Vou dar 2 chances para chegar na palavra que eu gostaria. Falta de compromisso. Preguiça? Jesus amado. Então tá bom. Eu vou falar uma que vocês não falaram, porque talvez essa igreja esteja muito bem. Pecado. Vocês concordam que tem pecado aqui ou não? Espera aí, tem ou não tem? Algum fala, comigo não, pastor, isso aí é com o outro. Muito bem, vamos aqui, vou mudar de lado. Vocês disseram que ser igreja é ser uma comunidade que tem comunhão através do corpo, que começa comigo, eu sou a igreja, mas também viver a igreja é viver as características de uma família. Na família a gente vai aprender essa palavra, essa doutrina, que vai nos dar alicerce, para a gente poder servir através da diaconia. Diaconia é serviço. E isso tem que estar interiorizado na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter, não é?
A gente tem que congregar juntos e a gente tem que testemunhar. Que coisa linda isso. Maravilha. Essa aqui é uma igreja Dream Church. Mas, vocês concordam que existe uma força dentro dessa igreja maravilhosa, excelente, perfeita, que conspira contra. Então, ao mesmo tempo que a gente quer viver comunhão, a gente tem falta de comunhão. Vocês sabiam, eu estava vendo uma pesquisa, já faz alguns anos, e eu acredito que isso não mudou no Brasil e no mundo, nós temos milhões e milhões de desigrejados, de pessoas que decidiram sair desse ambiente. Porque a crise delas é a falta de comunhão, de relacionamento. Não é tanto os escândalos, o pecado, mas é porque as pessoas não se sentem acolhidas. Falta discipulado. Muito bem. Tem confusão. Confusão, porque é onde eu sou uma pessoa cheia de complexos e pecados. E eu encontro uma pessoa cheia de complexos e pecados. Quando a gente se encontra, obviamente vai haver diferenças. E muitas vezes a falta de sabedoria para lidar com as diferenças gera confusão. Graças a Deus que não é confusão, né? É só confusão. Tem incompreensão. A igreja é um lugar de incompreensão. Eu quero só compreender as minhas dores, mas as dores do outro eu tenho dificuldade. Já ouvi muito isso. Eu não consigo compreender as fraquezas, o pecado, as dificuldades do outro. Incompreensão. E é difícil ser incompreendido, hein? Como é difícil. Tem partidarismos, né? Tem os que torcem para o Corinthians, tem os que torcem para o Palmeiras, tem os que torcem para o São Paulo, para o Santos e assim por diante. Mas tem lá na linguagem de Paulo os que são de Pedro, os que são de Apolo, os que são de Cristo. Infelizmente, cada um quer puxar, como é que é aquele ditado? A sardinha para o seu lado, é isso? A brasa para a sua sardinha, né? Tem fofoca. Oh, Jesus amado, essa foi uma surpresa para mim, sabe? Eu ouvi uma palestra uma vez do Jack Welch. O Jack Welch foi considerado o CEO do milênio. Foi o cara que fez a GE se tornar grande corporação. A visão dele era que em cada canto do mundo tivesse uma abrangência de um componente, pelo menos eletrônico, da GE, e ele conseguiu, quando os satélites começaram a ser lançados no espaço, com os componentes eletrônicos da GE. Jack Welch, um cara... E ele estava sendo entrevistado, e aí perguntaram para ele assim, Dr. Jack, o que adoece uma corporação? Ele disse, os corredores. Mas como assim os corredores? Ele disse, os corredores de uma corporação são sujos. E a pessoa, mas como assim? São as fofocas. As fofocas nos corredores adoecem uma corporação. Não vou nem perguntar se aqui tem, tá bom? Mas só estou dizendo que o Jack Welch disse, não sou eu, tá bom? Tem desânimo. Claro que tem desânimo, porque, veja bem, se tem falta de comunhão, se tem confusão, se tem compreensão, se tem partidarismo, se tem fofoca, vai ter desânimo. Concordo? Tem falta de amor, porque 1 Coríntios capítulo 13, que tem a máxima, a égide do amor, Paulo diz que o amor não acaba. E eu já ouvi algumas igrejas que têm irmãos que não olham para os outros, porque diz que acabou o amor, estão chateados, magoados. E aí o amor não suporta tudo. Paulo diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não arde em ciúmes. Tem preguiça. Tem preguiça. Quando a gente precisa fazer algo e a gente é dominado pelo sentimento de inação. E tem, no final das contas, pecado. Muito bem. Pensando em ser igreja, dentro de casa, ser igreja, ter comunhão na época da tecnologia do celular, viver como corpo,
não é? Você entender a sua responsabilidade de família, viver a palavra, ser alicerce um na vida do outro, servir um ao outro, ensinar a interiorizar os nossos pares de casa a fazer as coisas, não obedecer apenas, não ter leis, mas ter ideias, uma cultura, não é? Viver esse testemunho de Cristo dentro de casa é fácil ser igreja, gente? Pelo que vocês colocaram aqui ou não? É difícil? Difícil. Mas e no mundo? Também é difícil ser igreja? É difícil ser igreja. Dentro de casa, tem essas coisas aqui? Falta de comunhão, confusão, incompreensão. Tem isso dentro de casa ou não? Na família? Fora da casa? No trabalho, na faculdade? Nem vou perguntar na igreja, porque tem. Então, vocês concordam que viver vida de discipulado dentro de casa, fora dela, na igreja, é difícil. Nosso desempenho foi fraco. Mas também vocês concordam que o nosso desempenho é fraco em como ser igreja. Então, tem alguma coisa errada em tudo isso. E nós precisamos, e eu espero nessas ministrações, te ajudar a entender, não princípios, mas a você interiorizar uma cultura. Porque se a sua mente não for convencida de uma nova cultura, como ser igreja, como ser um cristão, como ser um discípulo de Cristo, mais uma vez, o que nós estamos fazendo aqui se torna só expansão e propagação de conteúdo. A grande palavra hoje, eu estava lendo várias pessoas semana falando sobre física quântica, sobre reorganização da mente, o pastor Silas usa muito isso aqui. A grande proposta hoje do indivíduo, do ser humano, para ter saúde, para ter uma qualidade de vida melhor, não são os hábitos, é a cultura. Se o indivíduo não mudar a cultura, ele não vai mudar os hábitos. Se o indivíduo não mudar a maneira de pensar, ele não vai mudar a maneira de agir. E é por isso que a gente fica patinando. Vamos só, então, lembrar de um texto bíblico, porque quem está na aula aqui, já estamos aqui há 27 minutos, falaram, não leu nenhum texto bíblico. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Pode projetar para nós ali, pessoal? Ah. Sim. É. Sim. Ele está dizendo aqui, para quem está nos ouvindo pela internet, que tudo que a gente está falando de dificuldade tem que ser um processo de mudança da mente. E olha lá o que Paulo vai dizer. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu gosto dessa expressão, culto racional, porque culto precisa ser racional. Não pode ser só racional, mas ele tem que ser racional. Tem que ter razão no culto. Eu tenho que saber por que eu estou apresentando o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Isso tem que estar claro na minha mente. Eu tenho que ter razão disso, eu tenho que ter razão da minha fé, eu tenho que ter razão das minhas atitudes. Porque senão eu só viro um reprodutor de atitude. Eu venho no culto, mas está todo mundo fazendo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, precisa de razão, não pode ter só razão, mas precisa ter. Vamos para o versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, essa é a expressão para, se você quiser anotar, você que estava anotando tudo aí, você coloca em uma chave nisso e diga assim, o segredo da mudança de cultura é a transformação pela renovação da mente. Se a mente não for renovada, as atitudes não serão renovadas, as palavras não serão renovadas, o ambiente não será renovado.
Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas, às vezes, a gente está num ambiente que a gente sente aquele ambiente ruim, pesado, terrível. E aí, depois de um processo, nós nos reavaliamos e reinterpretamos a nossa postura no ambiente. E, muitas vezes, o ambiente não mudou nada. Nós mudamos em relação ao ambiente. E aí, de repente, o ambiente fica menos pesado, fica mais agradável. Então, o que mudou não foi o ambiente. O que mudou foi a nossa razão, a nossa mente, a nossa ideia, a nossa interpretação em relação ao ambiente. Pode ler sua versão. Coisa boa. Gostei dessa expressão, aprenderão por experiência própria. Né? Um exercício. Eu trouxe aqui um vídeo, ele tem 11 minutos, é um recorte. Infelizmente, esse vídeo é antigo, ele não consegui encontrar nada depois atualizado. Pesquisei muito, não achei. Talvez por causa também da claridade, mas o que eu mais gostaria que você se concentrasse é no que ele vai dizer. Esse vídeo foi compilado por um homem que estuda sobre o comportamento humano chamado Joel Barker. Joel Barker estudou um cara que é uma referência chamado Thomas Kuhn. Thomas Kuhn é um cidadão que desenvolveu uma ideia sobre o que é paradigma. Paradigma é uma palavra que a gente quase não usa, mas tem a ver com modelo. Um paradigma é um modelo sobre alguma coisa. Não é? E, por exemplo, a gente tem um paradigma de fazer o arroz aqui no Brasil. A gente pega, né, a maioria das pessoas, frita lá o alho, a cebola, põe o arroz seco, frita o arroz e assim, e depois coloca a água. Mas eu já sei que em alguns países aqui da própria América Latina, o paradigma de fazer arroz é diferente. Eles colocam o arroz como se faz o macarrão. Eles esquentam a água, colocam todo o tempero e jogam. Ambos os dois vão fazer o arroz. Mas para quem está habituado e já se acostumou com o paradigma de fazer o arroz frito e depois colocar água, quando vê uma pessoa colocando o arroz na água, vai dizer, isso aqui vai dar errado, vai virar uma papa, isso aqui vai dar errado. Porque você tem um paradigma, tá bom? Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, é um vídeo bastante legal, ele vai contar um exemplo que eu pensei que é bem interessante, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pode soltar o vídeo, então, por favor? Precisa só do som. O técnico de som não está aqui, então vamos ter que parar. Tá, vamos caminhar, então. Já que não tem o som, vamos caminhar. Depois eu posso passar esse vídeo numa outra ocasião. Paradigma estabelece as estruturas da nossa mente. Vamos pensar no Antigo Testamento. Qual foi o paradigma do Antigo Testamento na relação entre o homem e Deus? Vocês se lembram ou não? Os 10 mandamentos, correto? A lei. E o grande princípio de Êxodo, quando Moisés tem aquela experiência maravilhosa no monte, foi: vocês estão vivendo uma vida fora dos meus padrões, dos meus paradigmas. Então, para tentar trazer o povo dentro do que Deus imaginava que eles deveriam fazer, o que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu regras de condutas, de como o povo deveria agir. E aí nós conhecemos isso como os 10 mandamentos, que é a Torá, que é a lei. E o povo, então, viveu no padrão do Antigo Testamento, como ênfase da sua conduta em relação a Deus e em relação ao próximo, porque os primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus e os outros falam da nossa relação com o nosso próximo. Tudo bem? Correto? Vocês conhecem bem os 10 mandamentos? Então, em fazendo isso, em vivendo dessa forma, nós estamos agradando a Deus. Lembram da conversa de Jesus com o judeu, perguntando assim, conhece os mandamentos? Lembra? E aí ele resume, né?
Falando das duas vertentes. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a ênfase, esse é o paradigma, é o modelo, é a estrutura, o padrão de relacionamento, de obediência com Deus do Antigo Testamento. Tudo bem. Jesus, no Novo Testamento, ele traz um novo paradigma. Que na cabeça do judeu, que está bem estruturada nisso, só existe uma forma de se relacionar com Deus. E a forma de se relacionar com Deus é através da obediência da lei. Ainda que não haja paixão, ainda que não haja amor, tem que haver obediência. E aí Jesus diz assim, não pode. Não adianta você obedecer se o seu coração, a sua mente, o seu caráter não estiver comprometido com isso. Obedecer por obedecer, Deus não quer. Deus quer relacionamento. E é quem se relaciona com Ele, é quem tem intimidade com Ele, é quem entende que Ele é o Pai, que entende o coração do Pai, que entende o amor do Pai, vai obedecer. Então, o processo da obediência básico não é a lei, mas é o relacionamento. Não adianta obedecer por obedecer, tem que ter relação e amar, e aí sim você obedece. Não é por causa da lei, é por causa de quem está estabelecendo a lei. E aí você tira o peso da lei e joga o peso para a relação. Por isso que para o judeu era muito difícil Jesus dizer que ele tinha intimidade com Deus, que eles aprenderam a não ter intimidade. Eles não tinham intimidade com Deus, eles tinham intimidade com a lei. E Jesus vem dizer, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem me vê, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Eu escuto as palavras do meu Pai. Então, para eles aquilo era muito complicado, porque... E Jesus ainda vai dizer mais, essas palavras que eu estou dizendo para vocês não é para serem obedecidas. Essas palavras é para serem guardadas, guardadas dentro do coração. Minha palavra tem que estar dentro de vocês, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Então Jesus muda o paradigma de relacionamento com Deus, que não está apenas numa fria obediência, mas está numa quente relação, que gera obediência. E eu aprendi algo que, para mim, isso é muito importante sobre obediência, né? Porque muitas vezes a gente foca demais na ordem e esquece que por trás da ordem tem aquele que ordena. E se eu não tiver compromisso com quem ordena, eu posso até cumprir a ordem, mas quem ordena virou as costas, eu perdi o compromisso, porque eu fiquei focado só na ordem. Agora, quando eu obedeço, porque eu entendo o peso, a autoridade, eu amo aquela pessoa, ela pode até ir embora, mas eu vou pensar assim, eu vou obedecer por causa daquela pessoa. Por causa daquilo que ele disse, daquilo que ela disse. Porque eu amo, porque eu não quero desagradar, porque eu quero honrar, porque eu quero viver bem. Então, esse padrão, ele é quebrado. Agora, para a gente entender bem isso e tentar agora concluir essa primeira ministração sobre quebra de paradigmas, eu quero usar uma palavra que ele vai usar muito ali, que é a seguinte: a palavra mais importante para nós estabelecermos uma nova cultura é a palavra mudança. Mudança. Mudança não é uma palavra de conforto. Mudança é uma palavra de desconforto. Quem já mudou aqui mais de uma vez? É uma delícia quando a gente vai pensar em mudar, né? Mas quando chega ou quando está terminando a mudança, o caos é estabelecido. Parece que nunca mais as coisas vão ficar no lugar.
Aí você percebe que você tem coisa demais. Eu me lembro quando a gente mudou de uma casa e foi para um apartamento. E aí, eu gostava de papel, hein, gente? Na época do papel. Parecia, quando eu abria minhas gavetas, parecia que fazia assim. Eu tinha todos os xerox da minha época de faculdade, eu tinha todos os boletins dos cultos, do seminário, da igreja, eu tinha um monte, mas eu tinha papel, gente. Eu dizia, meu Jesus amado. E eu comecei, no começo eu era muito apegado a isso. Eu vou revelar um segredo, vocês não podem contar para ninguém. Mas quando eu compro um produto novo, o meu prazer é tirar a embalagem com todo cuidado, assim, tirar até o adesivo com cuidado. Só eu tenho esse toque, tá bom? Ninguém aqui tem. E aí eu guardo a caixinha, eu guardo o papelzinho, porque se um dia eu for vender, vou dar para alguém, qual que é a minha alegria? É pegar um celular de 4 anos e botar toda a etiqueta, enrolar o cabo, entregar a pessoa. O pessoal, olha, cuidadoso. É doido. Gente, isso aqui eu estou confessando para vocês, fica entre nós, tá bom? Mas eu fui descobrindo com o tempo, e hoje com 45 anos de idade, já tendo mudado algumas vezes, que eu só estava complicando a minha vida. Porque se perdesse uma etiqueta da minha caixinha, eu ficava bravo. Então eu precisei mudar a minha mente e dizer, vamos jogar fora, isso aqui não é importante, papéis que não eram importantes. Então, é um processo difícil. Na mudança, você guarda algumas coisas, reavalia o que você vai guardar, mas também no processo de mudança, você joga fora. E mais, no processo de mudança, você reorganiza algumas coisas. As mulheres, principalmente, né, que quando vão mudar, vão para uma casa nova, um armário novo, aí você vai mudar a composição do seu copo, do seu prato, das suas panelas e etc. O homem tem mais dificuldade com isso. Então, mudança é uma coisa que gera desconforto. Mas mudar é ruim? Não. Não é ruim. Mas por que será que nós temos tanta dificuldade com a mudança? E o ambiente que a gente mais tem dificuldade de mudar é aqui, ó. Porque você tem que fazer isso com as suas ideias, com os seus conceitos, com os seus valores. Tem que perceber que você está guardando embalagem de coisa que não devia guardar. Tem que perceber que você está colocando muita coisa e não tem capacidade de lidar com aquilo tudo. Então, na mudança, tem que jogar fora, tem que reavaliar. Tudo bem? Então, todo processo de mudança é difícil, mas mudar não é ruim, mudar é bom. Ainda mais se mudar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E a Bíblia é uma palavra que nos convida à mudança. Então, vamos usar um exemplo para vocês entenderem bem como é interessante isso. Abra sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos fazer uma análise breve de Gênesis capítulo 1. Olha que interessante isso aqui, para falar sobre mudança de paradigma e tentar construir uma visão sobre o que é discipulado. Gênesis 1. Alguém pode projetar ali para nós? Isso, obrigado. Veja bem, olha que interessante. Eu vou ler o texto, quero que você fique bastante atento, porque nós vamos retomar isso aqui muitas vezes, e você tem que estar atento aos detalhes. Diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Guarde essas duas expressões. A terra estava sem forma e vazia. Ela não tinha conteúdo, ela não tinha absolutamente nenhuma ideia para ser ponderada, porque se você pensar numa forma, já perdeu a essência, porque ela não tinha forma e ela não tinha conteúdo. Também não havia luz, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Até aí. Olha que interessante. Para a gente entender mudança, a gente precisa pensar nesses 3 versículos. E isso nos ajuda a fazer uma leitura, inclusive, sobre o que é discipulado.
Veja bem, o que havia no princípio? Caos. Havia caos. Não havia nada, a não ser trevas num abismo. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Ou seja, havia uma desorganização total. Havia algo terrível. E nós não sabemos quanto tempo o caos estava estabelecido. Mas nós sabemos que o caos estava ali. Nós sabemos que as trevas estavam ali. E nós sabemos que havia um abismo também que estava ali. Mas aí vem o agente de mudança. Antes da mudança vem o agente. E aí diz o seguinte: o Espírito de Deus estava ali. O Espírito pairava. Essa palavra pairar, a gente poderia traduzir no português para uma outra palavra, mas foi colocada essa palavra porque a outra a gente quase não usa no nosso vocabulário, que é sobejar. Sobejar com J. E a palavra sobejar é voar baixo. Então, é muito interessante pensar nisso. Não havia nada, havia um caos, havia trevas e havia um abismo. E o Espírito voava perto de tudo isso. Então, o Espírito pairava. E na minha mente, essa expressão é muito importante, porque na minha cabeça também não diz quanto tempo o Espírito pairou ou sobejou baixo sobre o abismo, mas eu imagino que à medida que Deus foi sobejando através do seu Espírito, ele poderia dizer assim: eu vou fazer isso aqui, aqui vai ser o quarto, ali vai ser o banheiro, ali vai ser o jardim, ali vai ser isso, vai ser aquilo. E à medida que ele foi pairando sobre o abismo, Deus chegou a uma conclusão. Ele diz: isso aqui não pode continuar assim. Não pode continuar sem forma, vazio, com trevas, com esse abismo. Então, o agente de mudança toma uma iniciativa. Houve uma iniciativa. Vou colocar aqui, iniciativa. E qual foi a iniciativa? Versículo 3. Qual foi a iniciativa? Ele disse. Ele falou alguma coisa. Então, a iniciativa do Espírito foi dizer, disse. E o que ele disse para o nada? Haja. Opa. Então, ele colocou alguma coisa que não existia. No nada, não tinha nada, mas agora há. E o que há? Há o que agora? Porque o que o texto diz depois? Haja luz, vírgula, houve luz. Houve mudança ou não houve? Se o caos pudesse falar, o que o caos diria? Estava habituado com as trevas. E a luz, ela põe fim ao quê? A escuridão. O caos deixou de existir por causa de uma ação de alguém. E essa ação mudou tudo. O que era sem trevas, o que era trevas, se tornou luz. O que era vazio, agora tem um conteúdo. E agora ele começa a dar forma. Aí vem o versículo 4, por favor. E viu Deus que a luz era boa. E aí ele fez separação entre a luz e as trevas. Ele começou a organizar. Versículo 5. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Pode continuar. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. O que ele foi fazendo? Ele foi organizando. Mas a organização, guarde esta palavra, ela não aconteceria se não houvesse um agente de mudança. Precisou um agente, mas não precisou só de um agente.
precisou de uma leitura do ambiente. Ele sobejava sobre a face do abismo. Não precisou só de um agente, de uma leitura do ambiente, precisou de uma iniciativa. E a iniciativa dele foi dizer alguma coisa. E a partir do momento que a iniciativa aconteceu, ele começou a organizar todas as coisas. Então eu vejo o cuidado de Deus em relação à sua criação. Pensando em discipulado, o Sérgio chegou aí, né? Pode pedir para ele voltar, que eu vou pedir para ele colocar o vídeo ainda. Pensando em discipulado, é a mesma coisa. Se a gente for fazer uma leitura meio que contextualizada, muitas pessoas estão vivendo um caos. Muitas pessoas, no mundo de hoje, estão vivendo em trevas. Muitas pessoas estão vivendo verdadeiros abismos existenciais. Vocês concordam ou não? Semana passada eu conversei com muita gente com problemas emocionais gravíssimos, terríveis. Então há o caos, há o abismo, há a treva. Mas como isso pode ser mudado? Precisa de um agente. Precisa da gente. Um agente que faz uma leitura das pessoas que estão vivendo um caos na família, no trabalho, nas emoções, mas não é só fazer uma análise e dizer, nossa, essa pessoa tem um problema terrível, aquela família está desgraçada, aquela jovem está enfiada no mundo das drogas e assim por diante. Precisa haver uma iniciativa. Precisa haver uma iniciativa da minha parte para que eu possa me propor a ajudar essa pessoa a mudar a sua história de trevas, de caos e de abismo para uma vida mais iluminada, para uma vida de luz. E aí a gente vai percebendo que quando a luz aparece, tudo que está fora, as águas estavam fora do lugar, o firmamento estava fora do lugar, a terra estava fora do lugar. E o que Deus foi fazendo? Ele foi organizando. Isso tem a ver com discipulado ou não tem? Totalmente. E quando eu olho para essa leitura, e nós vamos continuar, tá? Semana que vem, se vocês quiserem, a gente fica aqui em cima, convide mais pessoas, ou quem for lá para baixo, mas Deus organiza tudo a partir da sua presença. E se o Senhor está em nós, e se nós somos habitados por Cristo, não há perigo e há medo em relação ao caos do mundo. Porque aonde nós estivermos, o Senhor está conosco. E basta uma palavra de uma vida que está inundada pelo Espírito, que o caos pode acabar. Você acredita nisso? E aí vai ser mais fácil entender o que é discipulado, vai ser mais fácil entender o que é igreja, dentro de casa, fora de casa e na igreja. Se isso não mudar, gente, nós vamos continuar vendo as tragédias, as mortes, os assassinatos, né? O Setembro Amarelo, os suicídios, os casamentos acabando, os jovens entrando no mundo das drogas, os divórcios. Nós vamos fazer uma leitura, e se tem uma coisa que o crente faz bem, é a leitura do caos. A gente vai falar mal da política, vai falar mal de político, mas se nós não nos tornarmos o grupo discipular dessa geração, essa geração não vai mudar, porque precisa de um agente, precisa de iniciativa.